Então, vamos falar agora sobre esses aspectos biofísicos. As ondas sonoras, elas não se propagam no vácuo. Elas necessitam de um meio sólido, líquido ou gasoso. Isso a gente já até comentou um pouquinho. Existe um evento muito importante que a gente precisa se lembrar, gente. O ultrassom, ele não pode a gente ficar com ele parado na mão. Por quê? Porque ele precisa de um meio para se propagar. Se você faz isso e não bota nenhum meio condutor, certo? O que acontece? Ele vai ficar batendo e corre o risco de entortar essa cerâmica do seu aparelho, tá? Então, ele não vai se propagar no vácuo, tá? E é necessário que a gente tenha sempre um meio condutor. Bom, um dos aspectos biofísicos mais importantes que eu considero do ultrassom é a propagação, tá? Essa propagação das ondas, gente, elas acontecem de forma longitudinal. São aquelas que ocorrem na mesma direção da propagação. Exemplo, se eu for colocar o ultrassom, vou colocar aqui na minha mão. Então, o ultrassom eu vou colocar aqui em cima e essa onda sonora vai se propagar na mesma direção em que eu estou colocando o meu cabeçote. Então, essa é uma onda longitudinal que vai na mesma direção da propagação. Mas ela também pode se propagar através de ondas estacionárias, que nesse caso elas serão perpendiculares. Então, quando eu colocar meu ultrassom aqui, ela poderá vir para cá, ela poderá vir para cá, certo? E por isso que a gente diz que a quantidade de energia que a gente coloca no nosso aparelho não é a mesma quantidade quando chega no tecido que a gente espera. Por quê? Porque existem esses dois tipos de onda que podem acontecer no momento que há a aplicação do equipamento. As ondas, gente, elas são de compressão e rarefação. Na fase de compressão, as moléculas próximas ao cristal, elas são comprimidas, tá? Na fase de rarefação, elas ficam menos densas. Então, você passa o tempo todo comprimindo e soltando, comprimindo e soltando. Com isso, você tem uma vibração muito grande das moléculas. E isso é o que faz gerar calor. Vejamos aqui nessa figura um pouquinho para a gente ver, tá? Tá aqui meu ultrassom. As ondas vão se propagar na direção do estímulo, por isso que ela é uma onda longitudinal. Então, no primeiro momento, ela comprime, depois rarefaz, depois comprime, e assim é isso que vai acontecendo ao longo da passagem dos tecidos, tá? Vejam que também podem acontecer propagação de ondas transversais, só que elas não estão mais nesse sentido da propagação, elas já estão no sentido contrário, tá? Então, esses dois tipos de onda, eles podem ocorrer quando a gente aplica ultrassom. O que a gente faz para minimizar isso, gente? A gente tem que ter cuidado com a intensidade que se coloca. Se um tecido for muito compacto, muito duro, quanto mais energia eu colocar, pior será. A outra coisa que eu posso fazer é trabalhar ultrassom sempre movimentando. Eu não posso ficar parado. Quanto mais tempo parado, mais onda estacionária e mais aquecimento naquele tecido, podendo até ocorrer uma lesão. Bom, outra coisa importante sobre o aspecto biofísico do ultrassom, absorção. Absorção, gente, é a capacidade de retenção de energia do meio exposto a ondas sonoras, tá? Quando eu aplico o ultrassom, será que ele é bem absorvido naquele tecido que eu estou aplicando? Tá? Pode ser que ele esteja sendo absorvido em outra área, pode ser que a potência que eu estou colocando tenha sido muito alta e eu não estou conseguindo que seja absorvido naquela área que eu desejava, ele está sendo absorvido noutra. Então, isso é muito importante na hora da aplicação. A melhor absorção do ultrassom se dá em proteínas e as menores na pele e gordura. Então, muitas vezes as pessoas se questionam, então por que eu vou usar ultrassom para trabalhar gordura, tá? Lembre-se, o ultrassom ele não é só para gordura. O ultrassom ele serve também para trabalhar processo fibrótico, ele serve para trabalhar FEG ou celulite com
fibrose, certo? E também ele serve como gordura. Como eu disse a vocês no outro slide, houve um estudo científico que demonstrou que a célula do adipócito, ela só aquece mais em função dos canais proteicos. Então, observe que dá para aquecer a gordura, mas que não é a gordura que mais absorve o potencial energético, e sim a derme. É um fator que eu considero muito relevante, impedância. Impedância, como eu falei na corrente elétrica, é a resistência que os tecidos oferecem à passagem de qualquer estímulo. Então, há impedância para a corrente elétrica, há impedância para o ultrassom. Então, quanto maior a agregação molecular, maior a impedância acústica. E onde é que eu tenho maior agregação molecular, gente? É no tecido adiposo, é dentro do adipócito. Então, por isso que muitas vezes, se eu colocar energia demais para trabalhar o tecido gorduroso, eu vou ter o quê? Maior resistência à passagem desse estímulo e eu posso ter vários outros tipos de aspecto biofísico que vão interferir, como reflexão e refração. Aqui vocês podem ver reflexão. Ocorre quando a onda sonora emitida volta ao meio de origem. Então, observe o seguinte, você aplica aqui seu ultrassom e você deseja que ele desça até os outros meios. Porém, você colocou tanta intensidade que ele passa para cá e aí o que vai acontecer? Em vez dele se propagar para cá, ele vai voltar. Muitas vezes você aplica na intenção de que ele vá até ao tecido adiposo e, no entanto, ele volta e fica na derme, tá? Isso é um aspecto de suma importância na aplicação do ultrassom. Quando você começa a observar que a pele está ficando vermelha, é sinal que seu estímulo ele está sendo absorvido na derme. A outra coisa é a refração. Ocorre quando a onda é emitida, passa para o outro meio e ela muda a direção. Isso ocorre muito, gente. Por quê? Por causa da diferença dos tecidos, diferença de hidratação, diferença da célula, diferença do adipócito que armazena gordura. Então, diferenças em relação à vascularização. Então, muitas vezes, quando você aplica o ultrassom, nem sempre ele vai ficar só naquela direção. Ele pode ser que aconteça uma dispersão, tá? E é uma das coisas que mais acontece no ultrassom. Por isso que você tem que trabalhar dentro daquele quadrante, porque há uma enorme dispersão a partir do momento que ele vai passando de um tecido para o outro. É o que a gente chama de descasamento de impedância. E até isso a gente tem que calcular na hora da aplicação do equipamento. Então, veja bem aqui essa figura, né? O outro aspecto importante que eu relato do ultrassom é a questão da atenuação. E isso vai de encontro a todas as outras coisas que a gente já falou. A dose ajustada no aparelho não corresponde àquela que atingirá o local a ser atingido, pois a amplitude e a intensidade diminui à medida que a sonda passa pelo meio. Então, a quantidade que eu coloquei bem aqui no meu equipamento, tá? Ela é uma, quando ela chega mais embaixo no tecido adiposo, ela já chega com outra, por conta dessa diferença de impedância em relação ao tipo de tecido que a gente está trabalhando. Então, nem sempre ou quase sempre a quantidade de energia que a gente coloca não é a mesma que é absorvida no tecido que a gente está trabalhando. Quero falar agora para vocês sobre uma coisa fundamental que existe em todos os ultrassons, que é a formação da cavitação. Eu vou muito a congressos e eventos e eu vejo muita indústria, né, de equipamentos mudar, usar marketings diferenciados, mas sempre com essa palavra cavitação. E aí, quando eles querem
promover uma diferença nesse tipo de marca, ele diz, compre esse ultrassom cavitacional, esse é terapêutico, esse é cavitacional. Isso não existe, gente. Todo ultrassom faz cavitação, então todo ultrassom é cavitacional, tá? Então, se lhe oferecerem qualquer outro tipo de coisa, é só questão de marketing. Mas, em todo caso, lembre-se, sempre haverá formação da cavitação. E ela é extremamente necessária ao processo que a gente deseja. Vejamos agora o que é a cavitação. É a capacidade que o ultrassom tem de produzir choques hidrodinâmicos, aumentos instantâneos de temperatura e pressão e efeitos químicos no meio. Devido ao colapso das microbolhas que surgem da ativação dos átomos, ocorre também a ativação dos sítios enzimáticos e reestruturação terciária das proteínas. Então, observem, pessoal, a cavitação ela vai acontecer sempre. Cada vez que a onda sonora é emitida para aquele tecido, ela vai fazer acontecer a vibração das moléculas. Essa vibração das moléculas vai ajudar a formar o quê? As microbolhas. E com isso, gente, vai haver uma maior vibração e maior aquecimento, tá? Lembrando que sempre que eu tenho movimentação iônica, eu tenho melhora de osmose, eu tenho melhora dos transportes de substâncias, como difusão e tudo mais. E quanto mais eu elevar a temperatura naquele local, maior o transporte de substância. Nos nossos primeiros módulos, eu sempre falava para vocês que uma das formas que a gente tinha de alterar o metabolismo seria com calor. Então, o ultrassom é uma dessas formas. E além de ajudar na parte do aquecimento, da geração do calor e da lipólise, né, da geração da lipólise, o que acontece? Ele ainda pode fazer a reestruturação terciária de proteínas. Ele ainda pode ajudar a diminuir a fibrose nos casos de celulite. Ele é tão importante, gente, em celulite, que a gente se lembra que a celulite se inicia quando o adipócito cresce e ele se infiltra dentro da derme. Então, o que acontece? Quando ele se infiltra, ele começa a ficar todo emaranhado pelas fibras, né, de colágeno. E isso só vai ser reduzido se eu reduzir o tamanho do adipócito e se eu fizer uma reestruturação das fibras de colágeno. Então, o ultrassom é fundamental para isso também. Então, se vocês observarem aqui nessa ilustração, eu coloquei, aqui eu tenho o tecido normal antes. Aqui, quando eu coloco o estímulo do ultrassom, tem a vibração e a formação de microbolhas. E aqui, logo em seguida, essas microbolhas aquecem, tá? Os adipócitos e forçam a desestruturação dos triglicerídeos. Eu vou transformar isso em ácido graxo de glicerol, que facilita a saída dessa gordura de dentro da célula. E observe que aqui há um tamanho, né, na quantidade, aqui é um volume maior de gordura e aqui esse volume está menor. Outro efeito que eu já falei agora há pouco, tixotropia. Esse efeito, gente, dentro das propriedades, destaca-se essa capacidade que o ultrassom tem de amolecer estrutura de maior consistência ou de liquefazer essa estrutura. Ele vai transformar essas substâncias que estão no estado mais gelatinoso, viscoso, em um estado mais fluido, ou substâncias sólidas para o estado gel. Então, o ultrassom também ele pode fazer isso. Uma das coisas fundamentais em relação à tixotropia está relacionada a FEG, né? Na FEG, eu tenho, como eu já falei para vocês, gordura, eu tenho fibrose, eu tenho dificuldade de circulação sanguínea, linfática, eu tenho uma matriz extracelular toda comprometida. Então, quando eu aplico ultrassom, eu posso promover essa tixotropia e reorganizar esse tecido. Então, o ultrassom,
Ele não serve só para gordura, gente. Ele serve para muita coisa. Tem muitas indicações na estética. Existem 2 modos de propagação da onda sonora, ou 2 regimes de pulso. O contínuo, quando eu ligo o meu aparelho, ele fica saindo aquele estímulo até o instante, o tempo que eu resolvi desligar. E existe o modo pulsado, que é aquele que eu programei, que de tempos em tempos ele vai dando uma parada, tá? E até o final do meu tratamento ele vai tendo esses pulsos, né, com intervalos. Então, esses 2 modos de propagação, ele tem indicações específicas e muito importantes. Bom, segundo esses 2 autores, Furini e Longo, desde 1996, já que ele já estudava ultrassom, o modo contínuo se caracteriza por ondas sônicas contínuas, onde não há modulação, tem efeitos térmicos, alteração da pressão no local. Alteração da pressão, gente, é o que faz aumentar a pressão do lado de fora da célula, se diferenciar do lado de dentro. E também pode fazer uma micromassagem. Nesse caso, como ele é contínuo, ele apresenta um ciclo de 100%. Então, quer dizer, quando eu ligar meu aparelho no modo contínuo, eu vou ter emissão de 100% da amplitude daquele aparelho. Eu não estou dizendo que ele vai ser absorvido 100%, mas eu estou dizendo que eu estou emitindo 100% da capacidade do meu equipamento. No modo pulsado, apresenta características como ondas sônicas pulsadas, modulação em amplitude com frequências de 16 a 100 Hz, com efeitos térmicos minimizados e alteração da pressão. Agora, observe. Quando eu tenho ultrassom contínuo, então eu tenho emissão em 3 MHz e eu tenho uma amplitude de 100%. Quando eu trabalho com ultrassom pulsado, eu modulo essa frequência. Se antes era 3 MHz a portadora, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma modulação dessa frequência de forma que ela seja aplicada em pulsos diferenciados. Eu posso aplicar esses pulsos em 16 Hz, em 48 Hz ou em 100 Hz. Para cada uma dessa modulação, existe um tratamento ideal. Por exemplo, quando eu tenho um paciente que apresenta muita dor na região, no pós-cirúrgico, eu coloco meu ultrassom de 3 MHz com onda pulsada numa modulação de 100 Hz. Em 100 Hz eu consigo trazer analgesia para aquele local e reduzir a dor que o meu paciente está sentindo, tá? Então, observem que à medida que eu faço essa modulação, eu vou diminuir os efeitos térmicos do meu equipamento, tá? Ele já não mais terá os mesmos efeitos que eu teria com 100%. Além dessa modulação da frequência, eu ainda posso alterar os ciclos, né, de amplitude. O que eu posso fazer? Eu posso fazer com que ele saia somente 75% do total da capacidade dele, ou 50%, ou ainda 25%. Tem equipamentos que vêm com 10%, 5%. Isso você escolhe no momento que você for aplicar no seu paciente, tá? Mas lembre-se, em 100% eu tenho a emissão total da energia do meu aparelho. Em 75% eu já reduzi em 25%. Em 50% eu estou na metade. Em 25% eu estou com uma possibilidade bem menor de gerar calor. Então, para cada tipo de tratamento, eu vou adequar uma amplitude e vou adequar uma frequência. Aqui no caso da modulação da frequência do ultrassom. Uma forma bem interessante e prática para vocês observarem e poder decidir qual trabalho é mais efetivo para o paciente de vocês. Aqui nós temos o ultrassom. Ele tem 2 modos, contínuo e pulsado. O contínuo, eu vou emitir 100%, eu vou gerar calor, bastante calor.
vai ser ótimo para a gente trabalhar com o quê? Gordura localizada, fibroedema gelóide grau 1 e até grau 2, tá? Se eu tenho um ultrassom pulsado, aí é um ultrassom que vai ser emitido em pulsos diferenciados, tá? E nisso eu vou escolher a frequência do pulso, que pode ser em 16 Hz, 48 Hz ou ainda em 100 Hz. Eu falei para vocês só de 100 Hz, que se eu fizer essa modulação eu posso ter um efeito analgésico. Mas eu também posso aplicar em 16 Hz. Aqui ele está relatando que é muito bom para a síntese proteica e regeneração. Mas ele é fundamental, gente, para trabalhar o descongestionamento de áreas quando as nossas pacientes de pós-cirúrgico, por exemplo, começam a ter edemas. Então, para diminuir esses edemas, eu pego o meu ultrassom pulsado e faço a modulação em 16 Hz. Quando eu quero trabalhar uma celulite num grau mais elevado, eu trabalho numa frequência de 48 Hz, que aí eu posso ter um bom resultado também nessa parte de fibrose. E com relação à quantidade de energia emitida, se eu quiser produzir calor 100%, e emitir 100%, eu vou ter um calor, um aquecimento na região. Mas se eu escolher pulsado, eu também posso escolher a quantidade de emissão da energia que seja suficiente para o tratamento do meu paciente. Em 50%, gente, eu posso trabalhar em situações crônicas, como por exemplo, FEG grau 4. Alguns autores dizem que não se classifica mais FEG em 1, 2, 3, 4. Ok, o que a gente vê na literatura ainda é dessa forma, assim, não existe ainda uma literatura com comprovação científica diferenciada e com essa nomenclatura de aspecto celulítico e por aí vai. Bom, em 20% eu já tenho uma condição subaguda. É muito utilizada, gente, 20% nos casos pós-cirúrgicos já tardio. Então, você quer melhorar a qualidade da cicatrização, você vai colocar 20%. Em 10%, o meu paciente já está naquela fase intermediária, tá? E em 5%, ele está numa fase aguda. Lembrando que, se eu emitir só 5%, eu vou ter 95% de dispersão da emissão no meu equipamento. E por que eles fazem isso? Porque no pós-cirúrgico imediato, por exemplo, a gente não pode gerar calor. E aí o que a gente faz? A gente faz só emitir a onda ultrassônica numa porcentagem de ciclo baixíssima, mas que seja o suficiente para produzir uma movimentação iônica e gerar o quê? Um descongestionamento na área, diminuir edema, diminuir processo inflamatório, tá? Então, são muitas coisas que a gente tem que pensar na hora de aplicar ultrassom. E o principal é saber fazer uma boa avaliação. Depois disso, você determina o modo, você determina a frequência do pulso modulado ou você determina o ciclo e a quantidade de emissão da energia do seu ultrassom. Então, quais seriam os efeitos que esse ultrassom pode fazer, dos nossos clientes? Efeito térmico, porque vai elevar a temperatura no local, a gente falou. Força de radiação, o feixe ultrassônico ele vai exercer uma pressão bem grande na membrana plasmática. Isso provavelmente poderá influir nessa difusão, nessa troca de substâncias. Há um microfluxo acústico, gente? Porque a gente está trabalhando com ondas sonoras, então a gente fala microfluxo acústico. E isso incrementa também a difusão de substância através das membranas. E um outro efeito importantíssimo é a angiogênese, que é a formação de novos vasos. Quando um paciente nosso faz uma cirurgia, uma abdominoplastia, por exemplo, há um corte, uma secção. Então, aquela circulação sanguínea e linfática ela está toda comprometida. E aí o organismo leva um tempo para quê? Para se recompor e formar novos vasos. O ultrassom ele pode ajudar
nessa formação de novos vasos e que são importantíssimos, principalmente no caso dos edemas, né? Que é para eliminação dos líquidos que estão estagnados. Uma função importantíssima que algumas pessoas não usam quando aplicam fonoforese ou ultrassom, que é a fonoforese. Fonoforese ou sonoforese, como tem esses nomes nos equipamentos, eu coloquei os dois para vocês, tá? É um termo que descreve a habilidade de ultrassom em incrementar a penetração de agentes farmacologicamente ativos ou cosméticos coativos através da pele. Como é que acontece isso? No momento que eu vou aplicar ultrassom, em vez de colocar só um gel simples, um gel condutor, eu posso colocar um gel que dentro dele contém ativos que sejam importantes para o tratamento que eu estou fazendo, tá? Então, o nome dessa função do ultrassom é fonoforese. Eu acredito que seja muito melhor a gente trabalhar, no caso, por exemplo, de FEG, né? Ou de gordura localizada, mais ou menos, porque há uma dificuldade muito grande desse ativo chegar até o adipócito, mas isso também depende da concentração do ativo, da forma que ele foi manipulado, se ele vem lipossomado ou se ele vem com nanosferas. Então, tudo isso você tem que calcular e comprar o produto que melhor se adequar ao seu tratamento. Quais são as indicações desse ultrassom, gente? Processo fibrótico, que a gente já falou, transtorno circulatório, tecidos em cicatrização. Se eu melhoro a circulação, eu também melhoro a cicatrização. Em pós-lipoaspiração, tem edema, tem processo inflamatório, então é interessante que eu coloque um ultrassom pulsado, tá? E celulite, todos os graus. Grau 1 e grau 2, geralmente a gente usa o contínuo. Grau 3 e 4, geralmente utiliza-se o pulsado. Coloca-se uma frequência de 48 Hz, por exemplo, e coloca um ciclo de 50%. Isso dependendo da avaliação que você fizer. E para tratamento de gordura localizada, sempre ultrassom contínuo com emissão de 100%. Contraindicações: áreas com insuficiência vascular, ao nível dos olhos ninguém coloca, ultragravídico também não, em testículos também não pode haver calor, área cardíaca, tumores malignos, tromboflebites, varizes trombosadas. Já a gente aquece, esse trombo pode ser levado para outra região. Em implantes metálicos também não, pessoas que têm diabetes descompensadas ou feridas abertas. Então, gente, aqui um pouquinho das referências para vocês de tudo que eu coloquei nesse pequeno intervalo sobre ultrassom, tá? Existem uns livros que eu gosto muito, geralmente eu relato para vocês, eu gosto muito desse aqui, de Lowe Reed, porque é uma eletroterapia explicada, assim como a Sheila Keating, apesar dos dois, gente, serem antiguinhos, mas eu garanto para vocês que é uma leitura maravilhosa, de fácil compreensão e são muito ricos, tá? A nossa próxima aula será sobre terapia combinada. Até lá!